Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do mercado que está numa volatilidade, né? E me pegou de calça curta, né? Eu quando acerto eu falo, quando eu erro eu também tenho que falar, né? Lembra que eu falei da minha expectativa mais negativa? E pois é, não se confirmou. Não se confirmou. É por isso que o mais importante é você olhar qualidade do ativo. O mais importante é você olhar e entender o que as empresas que você amarra o seu burro, né, ou vulgarmente falando, você investe, elas fazem, potencial de crescimento, para onde elas estão indo. Porque é isso que vai fazer diferença. E não tentar adivinhar se é 120, se é 110, 100, não sei. Porque bons preços, né, quando o bom preço aparece na sua frente, né, você vai então tomar a decisão de aumentar a posição ou de comprar o ativo. Né? E até o Tony adiantou ali. O que aconteceu essa semana para a Bolsa sair dos 112 mil pontos, que é um suporte, 112 mil aqui, ó, um belo de um suporte daqui. O que fez para a Bolsa sair daqui, desse 112, e caminhar em direção aos 121, que é um ponto, né, importante aqui para o mercado. Está aqui em cima, ó, você vê que bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu três vezes e agora vai bater 4 vezes no 121. Bom, aconteceram algumas coisas essa semana, fizeram com que o índice Bovespa voltasse aqui para esse patamar de 121. Está ali no 119, né? Está bem próximo do 121. A gente ainda trabalha com esse suporte 112 e a resistência 121. Como o Tony colocou, juros dos Estados Unidos caíram. O que acontece quando, na verdade, o juro que caiu lá, o juro negociado, né? O Treasury de 10 anos. O mercado entende que aquele país não vai começar um desaquecimento, os dados positivos de recuperação econômica podem não vir tão fortes mais, e isso abre espaço para o juro reduzir, e aí foi isso que o Treasury precificou. Quando você tem esse movimento, né, você automaticamente reduz risco. E quando você tira risco, você reduz risco, sobra para a várzea, que somos nós. Sobra para quem está ali, que trabalha com aquele fluxo de capital um pouquinho mais arriscado, que é o Brasil, entre outros países. Então a gente teve esse fluxo, a gente viu o gringo entrando um pouco essa semana, e isso é reflexo desse risco sistêmico que reduziu um pouco, dando esse impulsionamento, tanto na semana passada, quanto nessa semana para o índice Bovespa. Agora tem dois detalhes, na verdade. O primeiro detalhe diz respeito ao 121. Como eu já comentei para você, eu tenho 3 pontos importantes, 1, 2 e 3. Ou seja, eu tenho aqui abril desse ano, de 22, outubro de 22, julho de 23, aonde os 121 foram testados e não foram rompidos. O que o mercado deve fazer agora? Essa semana ele vai voltar a testar o 121, vai dar uma alegriazinha pra gente, afinal de contas é uma alta, um suspiro, e aí ele vai entrar ali num período importante. Acima de 121, a gente vai ter espaço para testar 130. Porque aí a gente vai entrar no famoso e chamado rally de final de ano, que eu não aguardava, mas está acontecendo. É interessante isso porque o processo de investimento em renda variável, ele é apaixonante. Por quê? Porque ele muda semana a semana. E eu já entro num outro ponto que o Tony colocou aqui no Insta, muito bom. Mas o processo de renda variável, ele pode mudar semana a semana. Empresas, elas podem deixar de ser interessantes numa semana, de uma semana para outra? Pode. Às vezes o mercado evolui tão forte, enfim, acontece alguma coisa com a empresa, é raro, mas geralmente a empresa leva muito mais tempo. Mas o risco sistêmico ele pode mudar semana a semana. E foi o que aconteceu. Em uma semana nós tivemos uma redução do risco sistêmico, principalmente Estados Unidos, e impulsionou o mercado. Mas eu quero levantar um ponto nesse 121, um ponto que o Tony já me chamou a atenção aqui no Insta, importante, que é questão fiscal brasileira, interna, o endereçamento disso. A coisa não está boa. Como eu já falei em outras super quartas, nós estamos num período mundial que é o seguinte, o mundo
sofrendo com a inflação, o mundo tendo que subir juros, enquanto o Brasil está fazendo um outro caminho, redução de juros e a inflação indo para a meta. Se nós temos um enxugamento de gasto público para reduzir mais a inflação, para segurar a inflação, possibilitando crescimento, redução de juros para crescimento econômico, com certeza nós aproveitaríamos esse momento. Mas, infelizmente, nós estamos no momento certo com o time errado. O time econômico, ou, não sei, talvez a economia até queira fazer certo, mas o time, em geral, errado. Então, essa conta deve vir. Vai pesar um pouco. É óbvio que o mercado sabe. Não adianta se iludir e achar assim, olha, tem uma bomba que pode estourar. O mercado sabe, o mercado faz conta. É por isso que eu falo com os alunos. Acompanhe o risco futuro, acompanhe curva de juros, acompanhe o risco Brasil. Por quê? Porque ela vai trazer tudo que o mercado acredita e acha a respeito de risco futuro no mercado brasileiro. Mas existe sim essa bomba fiscal endereçada. Nós deveríamos estar aqui num processo de economia, porque não adianta achar que vamos fazer o mesmo que foi feito no passado e o resultado será diferente. Ou seja, vamos aumentar gasto público para gerar crescimento. O resultado vai ser o mesmo. Isso vai gerar inflação, vai gerar um crescimento no curto prazo, depois gera uma inflação e lá na frente nós vamos ter que pagar essa conta. Isso já foi tentado, acho que pelas minhas contas foram 237 vezes pelo Brasil. E deu errado. Então nós vamos tentar 238 para ver se dá certo. Mas no fundo, nós sabemos que isso não está ligado a crescimento. As tentativas, algumas sim, mas outras, as mais recentes, não estão ligadas à tentativa de crescimento, a nada disso. Nós sabemos por que é preciso dinheiro. Né? Haja vista aí negociações com o Centrão que foram feitas para aprovações de pautas X, Y, Z aí, né? Então, entrega um cargo ali, entrega outro aqui, né? Não vamos privatizar a Sabesp, né? Quer a Caixa? Toma a Caixa. Então, é preciso que... É o seguinte, o cabaré, ele precisa dos seus tentáculos para poder negociar, porque não se sabe fazer política no Brasil de outra forma, senão dessa. Então, se você tira da conta uma Eletrobras, tira uma Petrobras, tira uma Caixa Econômica, tira um Banco do Brasil, como é que eu vou negociar? O orçamento, ele é fechado, ele é restrito, né? Então fica difícil do governo, de qualquer governo negociar. Então é assim que funciona no Brasil, infelizmente, pode ser que um dia mude. Dito isso, a gente está endereçando uma questão fiscal ruim, que em algum momento a conta vem. Só que aí eu falo que o Ricardo colocou ali, tá? O que importa pra gente é o valor de cada negócio. Tá? O que importa é o valor de cada negócio. Se em algum momento, por exemplo, hoje nós estamos posicionados, eu particularmente estou posicionado, poderia estar maior? Poderia estar maior. Por que você não está, Gustavo? Porque eu não estou tão confortável agora de estar maior e preço de algumas ações que eu tenho e gosto, eu queria pagar um pouco menos. Queria. Se eu tivesse num cenário mais claro, eu até pagaria a tela hoje, mas eu gostaria de pagar um pouco menos. Então, outra coisa importante para a gente colocar na pauta do índice Bovespa, que ajudou, então a gente teve juros lá fora, a gente tem o ponto negativo do fiscal aqui, que parece que não está fazendo tanto preço, mas nós temos uma outra pauta, que é conflitos e que o negócio esfriou. Não sei se vocês repararam, a coisa deu uma esfriada, o petróleo começou a cair, petróleo recuando, você tem uma possibilidade ou uma realocação, né, ou uma menor pressão inflacionária no mundo, uma realocação dos ativos indo para mais risco. Isso também influenciou diretamente nessa alta recente. Isso também ajudou, né, dando mais leveza para o mercado. Então a gente, no frigir dos ovos, estamos ganhando de 2-1. Qual é a expectativa do Gustavo? Acredito que nós vamos testar agora 121, óbvio, estamos no 119, não fica tão difícil, só falta cair, despencar o resto da semana para queimar minha língua, né? Acredito que a gente teste o 121, mas eu ainda não estou convicto de rompimento forte e de 130 para o final do ano. Vamos aguardar, ok? Majoritariamente o índice Bovespa depende de commodity, o Tony pontuou muito bem. Como ele depende de commodity, petróleo se ajustando em função do conflito
tá menor, né? Então a gente já tem uma commodity se ajustando. Se a gente tem Estados Unidos mostrando um crescimento menor, China também, não dá para imaginar, por exemplo, que o minério vá despontar. Logo, você já tem ali boa parte do índice Bovespa que vai meio que segurar, né? Não vou ter tanto ímpeto e tanta força para romper, mas vamos ver, vamos guardar. Continuo olhando para o mercado interno e acreditando que as melhores posições estão aí. Apesar de o fiscal preocupar um pouco, bons ativos em bons preços, ou seja, se a gente sentir um recuo ainda, vai dar boas entradas. Então, quando esse cenário acontece, ou seja, o risco sistêmico reduz um pouco, que é o que a gente viu, dá uma olhada, por exemplo, para a segunda linha, terceira linha. Você vai ver altas estupendas por reprecificação desses ativos. Por quê? Porque na minha conta eles estão extremamente baratos. E isso é um outro ponto importante. Afinal de contas, se está muito barato, fica difícil cair. E eles estão realmente interessantes, bem baratos. E se você acompanhar resultados, né, recentes, você vai ver que tem muita coisa entregando, contratando crescimento, sendo negociado a múltiplos interessantes, alguns bem baratos, outros nem tão baratos, mas com crescimento contratado interessante e múltiplos interessantes, o que faz com que a gente continue nessa tocada e perceba que está no caminho. Ou seja, nós vamos ver melhora de receita, melhora da linha de lucros de grande parte dessas empresas que eu comentei aqui, ou seja, empresas menores, mercado interno, não necessariamente mercado interno, mas fora, elas até podem exportar alguma coisa e tal, mas fora desse eixo de commodity metálica, commodity de petróleo e tal, né? Então eu estou falando basicamente de alimentos, grãos, cana e por aí vai. E outro, porque também é commodity, né? E outras. Por aí. Você tem que dar aquela filtrada e aquela pinçada. Bom, sobre o índice é isso. Eu acho que eu não consigo ser mais claro, ou seja, eu não consigo tentar identificar que movimento a gente vai ver pela frente, tá? O fato é que de uma semana para cá o cenário ficou mais leve, possibilitando essa alta, pelos fatores que eu já mencionei aqui no início dessa super quarta. Então, se a gente está mais leve, o índice com certeza tem chance de teste de 121. Com certeza tem chance do teste. Em condições normais de temperatura e pressão que a gente está vendo hoje no mundo, a chaleira deu uma esfriada, possibilidade então de romper começa a ser um pouquinho mais factível. Beleza? Vamos para as perguntas.